Oi, meus amores, tudo bom? Hoje estamos aqui com um bate-papo bem legal com a Andrea Laurindo Schnecker. Ela é consultora e é uma líder, sempre trabalhou na área de liderança. E o tema hoje vai ser liderança feminina. Vem cá, Andrea, para a gente conversar. É um prazer ter você aqui conosco. Estou muito feliz em ter você aqui no nosso canal para esse bate-papo. Que maravilha, Beto. O prazer é meu. Obrigada pelo convite de estar aqui perante essas pessoas e espero que hoje seja, de fato, uma noite bem agradável. Vai ser, será. Então, o tema da noite hoje vai ser liderança feminina. Você é uma mulher, uma líder, né, que veio de vários setores, né, então, assim, desenvolveu várias pessoas ainda nessa área de liderança, então, acho que esse tema tinha que ficar com você mesma, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho da sua trajetória, e quando você iniciou estudando psicologia, como é que você desenvolveu para ir para a área de recursos humanos e depois, hoje, virar consultora? Me explica um pouquinho como é que foi essa transição. Então, vamos lá. Primeira coisa da vida, eu sempre gostei de gente, né? E isso sempre me moveu em tudo aquilo que eu fiz desde pequenininha. Quando eu decidi fazer psicologia, essa escolha acho que é importante falar, né? Meu pai é médico, ele é cirurgião, plástico reparador, e eu ficava com ele lá no Hospital da Restauração, né? Um hospital público aqui de Recife, de pronto atendimento, de emergência, e eu ia para a sessão de queimados, de crianças, pediátrica, eu ficava lá. E aquela relação com aquelas crianças me desenvolveu uma escuta e um prazer e uma vontade genuína de compreender um pouco mais sobre as pessoas, né? Então, tudo começou lá atrás. Eu era adolescente, até às vezes um pouco meio criança, e essa foi o que me despertou para esse ponto. E aí comecei a psicologia, né? Todo mundo busca um pouco na psicologia se compreender, né? A gente tem essa É o vontade. primeiro passo, né? Quando você entra para fazer psicologia, é você se entender um pouco. Sempre tem, tá certo? Todo mundo busca ali um pouco dessa autocompreensão. E não foi diferente comigo, né? Então, eu comecei a me conhecer um pouco mais, as minhas fortalezas, os pontos que eu precisava melhorar, desenvolver. E aí, comecei a experimentar dentro do campo da psicologia. Então, fui para tudo que é área. Fui para hospitalar, fui para a área da educação, fui para a parte de consultoria, a parte de consultório. E comecei a enveredar experimentando. Meu horizonte era experimentar, testar, para ver de fato o que é que mais me movia. E aí duas coisas me moveram. Foi a parte de consultoria, né, nessa parte mais organizacional, e eu comecei na parte de testes psicológicos, para entender essa mente humana, encontrar padrões, e principalmente enxergar quais eram as grandes fortalezas. O que sempre me trouxe à luz eram as fortalezas das pessoas, aquilo que elas se diferenciavam. E o outro pedaço era a parte clínica, que eu também sempre amei trabalhar, né? E também compreender a mente humana, aonde eu podia ser útil, ajudar as pessoas. E fiquei nessas duas carreiras em paralelo. Mas eu tenho muita energia, e aí um paciente por vez era muito pouco. Aí eu comecei a trabalhar com grupos terapêuticos, mas também era pouco, e foi bom. Eu recebi um convite para trabalhar como analista de treinamento numa empresa de transporte urbano, né? Isso eu já tinha um filho, nessa época ele já tinha 3 anos, mais ou menos quase 3 anos, 2 anos e meio, e comecei no ramo organizacional. E, cara, me apaixonei, assim, ramo organizacional, poder trabalhar com os grupos, trabalhar com as pessoas, trabalhar com o adulto, né, que já vem com um monte de... Pois é, eu saí de criança, que eu atendia em consultório, e fui trabalhar com adulto, outro universo, criança super espontânea, adulto cheio de racionalização, cheio de vícios e de experiências, de coisas incrustadas, de traumas, como também de cheio de sonhos. Então, como era pegar essa coisa toda e encontrar caminhos que fossem possíveis de desenvolvimento. E aí foi quando eu achei o meu pedaço dentro da área organizacional, que era desenvolver pessoas. E nesse caminho, eu comecei a me encontrar nessa líder, né? Imagine eu, mulher, dentro da empresa de transporte urbano, que é predominantemente masculina. E era assim, eram 5 diretores, eu, gerente corporativa, mulher, tendo que botar as coisas, né, assim, a carta na mesa e trazer... Eu acho que a liderança feminina, ela tem
uma sutileza que só a mulher tem, né? A gente consegue permear por campos com muita sensibilidade, naturalidade, e se a gente utiliza isso de forma estratégica, isso nos favorece muito. Então, eu entendi que eu não precisava ser igual, que eu podia ser diferente, era na diferença que eu iria me diferenciar, né? Da diferença de diferenciar, mas é por aí mesmo, eu iria sobressair, eu iria encontrar um caminho que era um pouco diferente da que aqueles homens ali acharam seu espaço. E foi maravilhoso. Até porque a mulher consegue fazer muitas coisas ao mesmo tempo. O homem consegue, mas com um pouco mais de limitação. A mulher não, a mulher ela já faz isso em casa. E era hilário. Você imagina uma reunião que eu abro uma pauta, entro em outra, já terminei numa terceira, e eles estavam ainda na primeira. Mas, André, peraí, eu falei, porque a gente vê onde as coisas, né? A gente vê onde as coisas se conectam, e a gente tem uma velocidade e, ao mesmo tempo, uma praticidade, porque você cuidar de casa, cuidar de marido, cuidar de família, cuidar de emprego, não é uma coisa fácil. Então, a gente representa muitos papéis. Então, isso é meio que nato. A gente é multitasking por default, né? A gente é assim, e a gente vai aprendendo com isso. Então, eu fui enxergando essas fortalezas, fiquei na área de transporte urbano por 6 anos, trabalhando aqui em Recife, em São Paulo, que aí foi um outro grande desafio, né? Eu tinha um filho pequeno, e ficava 15 dias lá, 15 dias aqui, e aí vem muito desse desafio do preconceito com a mulher, né? Mas espera aí, seu filho pequeno vai ficar em casa e você está fora, e você vai ficar lá e o seu marido. E por que não, né? Por que ele viaja, ele vai, e muitas vezes, a gente tem que se moldar. Então, eu comecei também a descobrir outras formas de manter a minha família ativa, a minha educação, né, com meu filho ativa, por N coisa. Então, corrigia a tarefa pelo WhatsApp, corrigia por conferência, bota aquilo, tirava foto e a gente fazia. E a presença, ela se dava, nessa liderança da casa, ela também se dava, mesmo que remotamente. Hã? Se deu na era digital também. Totalmente. E aí você vai achando os meios, né? Porque eu acho que o grande desafio hoje, e até tudo que a gente está vivendo, é romper esses paradigmas. Né? Como você acha oportunidades nos momentos de crise que você tem. Então, ou a gente tem duas opções, ou a gente cala e se aquieta e se acomoda a um espaço que nos é delimitado, ou a gente, de fato, decide romper esse caminho, esse horizonte e enxergar o outro lado, se lançar para algo novo. E esse pedaço foi um pouco da minha trajetória, né? Eu me recordo, quando eu estava na empresa de transporte, que eu era analista de treinamento, a minha gerente ela foi desligada, e aí eu disse, poxa, é a minha oportunidade. Mas ninguém me perguntou se eu queria. Aí eu bati lá na porta do meu diretor e eu disse, Alexandre, eu queria conversar com você. Ele disse, conversar o quê, Dea? Eu queria participar do processo seletivo de gerente. Aí ele disse, processo seletivo de gerente, você acabou de entrar, você tem 11 meses de casa apenas, né? Você é analista de treinamento agora. Eu disse, eu queria só a oportunidade. E esse é uma outra grande coisa, um outro passo que eu digo, sempre que eu estou trabalhando com lideranças e desenvolvendo lideranças, tem um pedaço que a empresa favorece, mas tem um pedaço que é a gente que tem que andar. O passo é nosso, o protagonismo é seu, não é da empresa. A empresa ela pode facilitar ou dificultar um pouco mais, mas o seu passo você tem que dar. E eu dei. Então, consegui a vaga, né? E aí começou a minha vida a mudar inteira. Fiquei 6 anos lá, foi quando eu recebi um convite para ir para uma empresa de home center, né, que foi a Ferreira Costa. Lá eu fiquei quase 8 anos, 7 anos e meio. E foi outro grande desafio, né? A gente sair de transporte urbano e a gente ir para o varejo. Tem uma pegada também nervosa, como o transporte urbano, mas a gente está ali, cara a cara com o cliente, e cada situação é uma nova experiência, é um novo desafio. E foi top, assim. Liderei mais de 40 pessoas, time grande, também à distância. Essas duas empresas que você trabalhou eram empresas familiares? Familiares. Como é? Me diz o seguinte, você desenvolvia líderes, né? Era uma de suas funções. Isso. Quando você chegou na empresa, já tinha muitas pessoas nos cargos, né? E você tinha que desenvolver aquele líder.
E como é você desenvolver uma pessoa que não era líder? Né? E às vezes você não tinha nenhum tino para ser líder. Pois é. Aí a gente se depara com algumas situações e aí cada contexto trilha um pouco desse caminho, né? Então, eu já tive líderes, pessoas que estavam no cargo de gestão, né? Não líderes, mas estavam no cargo de gestão e de fato não tinham perfil nenhum. A gente diz que muitas vezes a pessoa é um excelente técnico e por isso elas são promovidas para a gestão, para uma liderança, e elas se tornam péssimas gestoras ou péssimas líderes. Porque não. Para a gente ser líder, é preciso existir um propósito interno de contribuir com o outro. É para além de você, né? A sua ação, ela se dá através da ação do outro. Então, o seu papel enquanto líder é influenciar, inspirar as pessoas a quererem fazer, a quererem ser parecido com você. Exatamente. Ou gerar esse instiga, gerar essa chamazinha que se move. Se você não outra pessoa e encaminhar, né? E depois ir direcionando. Isso. E aí vem a segunda grande falha de algumas lideranças. Eles querem fazer isso através do seu jeito. E essa é uma grande armadilha, porque a gente tem que fazer diante das forças que motivam o outro, e não a gente. Por isso que muitas vezes você vê líderes que têm equipes bem iguais, e a gente diz que são equipes menos produtivas, porque a complementariedade, ela faz a diferença. Isso. Então, a gente tem que olhar na diferença para que ele possa contribuir em esferas que eu não dou conta, mas a gente, enquanto time, a gente é mais forte. Certo. Então, aí teve líderes que eu peguei e a gente entendeu que, de fato, não era ali a posição. Não porque não pudesse ser desenvolvido, porque liderança se desenvolve também, não é só nada. Quando a gente tem algo que é um aspecto já seu, de jeito, de estilo, de personalidade, contribui, mas quando não, a gente pode desenvolver, com estilos diferentes. Mas quando você não quer esse desenvolvimento, quando você não se enxerga nesse papel, quando você não enxerga que esse propósito te move, é difícil. Então, eu já tive pessoas assim, eu não quero esse lugar, fui colocado aqui porque não tinha alternativa. E voltaram para a posição anterior. Como também a gente olha pessoas que têm aquilo, assim, fervendo, e que é só uma oportunidade. Então, você começa a dar desafios, você começa a fazer essa pessoa experimentar caminhos diferentes, a ter um pouco mais de autonomia. Então, são instrumentos que vão fazendo, aos poucos, essa pessoa também experimentar esse lugar. Porque não é uma decisão da noite para o dia, né? Você vai experienciando e você vai se encantando e você vai enxergando prazer no processo de caminhada até que você se vê nessa posição. Perfeito, perfeito. Sim, aí continue. Você saiu da empresa que você falou que era de varejo, e quando é que você caiu assim a chave e disse, não, eu quero ir para consultoria, quero realmente trabalhar com equipes e desenvolver outro tipo de equipes? Pois é, nessa última empresa, eu enxerguei muito forte essa minha veia de desenvolvimento de liderança, principalmente, e desenvolvimento de pessoas. E toda empresa, óbvio, você meio que tem que se moldar, né, aquela cultura, aquele jeito. Você tem pessoas que estão hierarquicamente acima de você, que tem uma forma e que você não tem tanta liberdade para poder colocar o seu jeito e trazer suas ideias de forma mais livre, genuína. E aí eu decidi isso, assim, eu tinha essa veia de fazer, de conseguir fazer a diferença na vida de tantas pessoas, e por que não construir isso não para uma empresa só, mas para várias empresas. Né? E foi quando, mais uma vez, vem a questão da quantidade, né? Assim, da intensidade de conseguir amplificar essa ação. Aí foi quando eu decidi sair de lá e montar a consultoria, né, a consultoria que é hoje que eu faço parte, eu e meu esposo, ele na parte de gestão e eu na parte de liderança, na gestão de gente, ele na parte de processo, e hoje a gente faz essa casadinha, e tem sido muito legal poder ajudar não só uma empresa, mas a muitas empresas e a chegarem lá, a serem mais fortes enquanto liderança, enquanto foco em pessoas, porque é isso que a gente faz, né, como tornar as pessoas a melhor versão delas mesmas. É um pouco de clichê hoje em dia, mas essa é a grande verdade. Não dentro do que eu espero, mas daquilo que você pode fazer de melhor. Exatamente. E você hoje trabalha, na realidade, sua empresa, sua consultoria foi contratada por uma das maiores polos de tecnologias de Recife, né, que é o CESA.
né? Que é o CESA, que é o Centro de Inovação. Isso. Como é o teu trabalho hoje dentro do CESA? O que é que você desenvolve? Me explica um pouquinho para a gente. Então, eu comecei no escopo lá de estruturar toda a área de desenvolvimento humano, toda a área de capacitação, de criar essas academias de desenvolvimento, né? Então, a gente tem hoje algumas frentes de trabalhar essas academias, olhando sempre para o digital, né? Então, não mais presencial apenas, mas de forma híbrida, pensando em plataformas, que a gente ganhe mais escala, que a gente... Como a gente fala na parte de vendas do Omnichannel, a gente também tem isso no processo de aprendizagem, né? Eu posso começar hoje a aprendizagem presencial, depois eu posso ir para o digital, depois eu posso voltar e fazer um autodesenvolvimento mesmo, e dar essa autonomia, esse protagonismo ao colaborador. Então, hoje a gente trabalha algumas academias, a gente monta squads, que são grupos, né, que trabalham juntos para pensar. E essa é uma outra grande convergência que tem do meu jeito com o César hoje, né? Não é a minha forma, mas o que faz sentido para eles. Então, não sou eu que defino, a gente define junto. Eu apenas guio algumas discussões, alguns caminhos, mas a gente decide junto. Então, nem sempre aquilo que eu acho prevalece. Mas eles, com a experiência prática, juntando com a minha experiência teórica e de vida, a gente acha as melhores soluções. Então, hoje a gente tem 3 grandes frentes. Uma é a academia que a gente está chamando de César Integra, que é para trabalhar esse processo de aculturamento desse novo colaborador que chega e como estreitar essa faixa de desenvolvimento dele para que ele possa produzir mais, menos tempo, que ele se aculture e se sinta bem, também de forma mais rápida. Uma outra é a Academia do César Acelera, onde a gente está trabalhando a aceleração de qualificação de profissionais, pegando profissionais plenos e tornando eles sêniores mais rápido, e a outra da liderança. E esse da liderança, que é o César Lidera, ele é top, assim, porque a gente olha líderes que estão no seu cargo de liderança, né, de gestão, e exercem o papel. A gente olha também para líderes que não têm cargo de gestão, mas que exercem uma liderança nos times, e para pessoas que têm perfil e vontade, mas que ainda não exercem nem papel, nem cargo. Então, a gente trabalha nessas 3 frentes e tem sido bem legal. André, como é o líder poder conduzir para a equipe, para ele gerar aquele sentimento de dono? Como é isso? Porque às vezes é uma coisa meio difícil. Primeiro, ele tem que ter sentimento de pertença, né? Ele tem que achar que ali ele se encontra e que ele faz parte e que esses valores convergem. Quando os valores organizacionais com seus pessoais não convergem, não tem como você tornar-se esse dono, tá certo? Você pode ser a melhor coach do mundo, não consegue fazer. Porque tem que ter primeiro convergência, é o que a gente chama do match, do fit cultural, né? Essas coisas têm que se encontrar. Na liga. Depois, a gente tem que dar a ele autonomia, porque dono tem autonomia. Então, não dá para figurar como dono sem poder responder e tomar decisões. Claro, dentro de uma alçada, dentro de uma esfera de controle, óbvio, mas eu preciso ter autonomia para conseguir fazer isso. E dando desafio, né? A pessoa tem que se sentir desafiada. Mas eu digo que o grande fio condutor é o processo de responsabilização. Se o dono toma a decisão errada, ele sofre as consequências por aquilo. Não é caça-culpados, mas ele tem consequência. Então, a gente diz, né, por exemplo, no César mesmo, né, a gente tem que é o processo de experimentação. A gente erra, a gente aprende rápido, a gente corrige rápido. Mas é seu negócio, então você pode experimentar. Então, esse processo de experimentação também é algo que tem que estar junto para desenvolver esse sentimento de dono. Você tem que ser livre para experimentar, colocar a sua cara, imprimir o seu jeito naquilo que você faz. Você acha que é mais fácil você liderar uma equipe grande ou uma equipe pequena? Eu acho que são desafios diferentes. Porque, veja, se eu tenho uma equipe pequena e eu não gero convergência, eu só tenho aquela ali, é cara a cara, dia a dia, tá certo? Eu tenho que acordar, é feito marido em casa, né? Se a gente não tá bem, a gente tá ali, é na cama, é na cozinha, é na sala, e a gente tem que achar essa... Então, ele tem um desafio mais relacional, mais próximo. Principalmente se você forem pessoas diferentes.
Isso. Então, você tem que trabalhar com complementariedade, você não tiver esse olhar de complementariedade, você vai bater, porque você vai querer do seu jeito, o outro vai querer daquele outro jeito, mas a gente é muito próximo, então a gente vai ter que achar um caminho. Como também, se a gente é muito igual, a gente também vai se bicar, né? Então, são desafios. Quando eu vou para equipes grandes, o grande desafio é o engajamento. Então, como engajar tantas pessoas para achar propósitos comuns, que o propósito comum é que nos une, né? Então, a gente tem o mesmo objetivo, a gente olha para frente, enxergando o mesmo caminho. Então, esse é o grande desafio. Então, eu digo que são desafios diferentes, porque são contextos diferentes, mas ambos são desafiadores, porque a gente está lidando com gente, e não tem fórmula, é experiência. André, eu queria que você deixasse uma mensagem para mulheres que querem se desenvolver como líderes, né? Algumas que talvez já exerçam essa função de liderança, porque a gente termina exercendo isso dentro de casa. Mas, assim, algumas precisam Nem sempre, ser né, Beta? Hã? Nem sempre, né? Nem As sempre. mulheres que buscam esse espaço e que são muito subjugadas. Exatamente. Ainda. Mas algumas já exercem, pelo menos dentro de casa. Então, Isso. assim, qual a mensagem que você dá para essas mulheres que têm um sonho, uma vontade de ser líder? Primeiro é ousar. Saia da sua caixa. Pensa diferente. Né? A gente tende a entender o pressuposto da igualdade por ser igual. A gente não é igual ao homem. Né? A gente não é e não é mesmo, nem nunca vai ser, e vice-versa. Então, encontra quais são as tuas fortalezas, né? Acha aquilo que te motiva e aquilo que te move, o que é que estar com as pessoas te transforma, né? Quando você enxerga esses pontos, você começa a achar o seu espaço. Segundo, o que você pensa tem valor. Então, não tenha medo de colocar para fora, não tenha medo de assumir a rédea, porque a mulher, como ela tem uma história de muita censura, ela tem medo de ser censurada, ela tem medo de falar errado, ela tem medo de se posicionar errado, ela tem medo de falar besteira. Ah, não, porque vai um homem falar, eu vou falar besteira, então eu vou calar. Então, quem cala não tem espaço. Então, a gente precisa falar, a gente precisa expor, a gente precisa botar a opinião para fora. Com todo o nosso jeito, certo? Com todo o nosso jeitinho, com a forma, esperando o momento, da forma correta. Não é bater de frente, mas é construir em cima do pensamento do outro. Então, essa liderança, ela vai sendo exercitada dessa forma. Quando você for ver, você já vai estar lá. É um caminho fácil, mas é preciso encontrar o propósito primeiro. Deia, queria agradecer muito esse bate-papo aqui no nosso canal. Foi muito bom ter você aqui com a gente. Tá? Foi um prazer. Enriquecedora, né? Acho que, assim, aqui tem muitas mulheres que, assim, sonham em ser líderes, sonham em exercer papéis importantes dentro de empresas. Você exerceu papel importante dentro de 2 empresas grandes, né? E você escolheu hoje trilhar o seu caminho, né? Ter uma empresa própria, empreender. E, assim, da sua liderança nata, desde de criança, que foi se desenvolvendo até hoje, você lidera, treina as pessoas para serem líderes, tanto das empresas todas que você já passou, e hoje da sua consultoria. Então, te agradeço muito você aqui com a gente. Foi um prazer. Fica bem, é uma alegria sempre lhe ver, né? Você tem um espaço no meu coração grande. Se precisar de outras vezes, de conversar sobre outras coisas, à disposição. Também tem meu perfil lá no LinkedIn, André Laurindo. Quem tiver interesse, quiser procurar para a gente trocar uma ideia, bater um papo. Estamos aqui. Vou colocar aqui todos os seus contatos. Suas redes sociais, certo? Maravilha. Queria agradecer vocês mais uma vez estar aqui assistindo nossos vídeos. Não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, curtir, ativar o sininho para ficar por dentro de todos os vídeos que a gente posta aqui. Um beijo e fique com Deus.